Olá, tudo jóia? Esta é a sua roda de conversa. Pode chegar e ficar à vontade. Esse programa é uma iniciativa da comunidade Rios em Brasil, com apresentação, edição e produção de seu Sandro, da Padma Pix, conteúdo, educação e terapias para bem viver. E conta com o seu like e compartilhamento para seguir em frente. Considere também visitar o www.riosembrasil.org/apoie para ver outras formas de apoiar e expandir nossas atividades. Bom dia, boa tarde, boa noite, ser do futuro que nos acompanha em outro momento. Bom dia você que nos acompanha aí na nossa estreia ao vivo no YouTube, na quarta, dia 10. E bom dia, Pedro, pela presença. Bom dia. Bom dia. Como estamos? Tudo jóia. Estamos aqui hoje gravando esse episódio antecipadamente por uma questão de agenda, né? Mas hoje estamos aqui com o 10º episódio da nossa segunda temporada aqui da Roda de Conversa, falando sobre o tema afetividades e masculinidades, um diálogo possível. Então a gente percebe que muitas vezes o ser homem é identificado com a frieza, a não demonstração de sentimentos, especialmente os mais sensíveis, o não chorar e coisas do tipo. Então, como é possível relacionar o desenvolvimento de novas masculinidades com o cultivo e demonstrações das afetividades, né? Então, para isso, hoje a gente está aqui com Pedro Alencar Cabral Ribeiro, que eu vou pedir para se apresentar aqui para a nossa audiência. Por gentileza, Pedro. Então, bom dia a todos, todas e todos. Agradecido pelo convite, seu Sandro. Muita gratidão, me sinto honrado por estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco, né, sobre esse tema que é muito caro para mim, que é afetividades e masculinidades. Eu sou psicólogo, formado pela UFPB, também especialista em saúde mental, e sou facilitador de meditação para crianças e adolescentes, e atualmente faço formação em biodança pela Escola da Paraíba. Maravilha. E a gente chegou nesse tema, né? Quem acompanha aqui a roda de conversa sabe que de vez em quando eu trago esse tema das masculinidades aqui, né? Convidando diferentes pessoas e trabalhando esse tema, né? Eu que, enquanto terapeuta, gosto de fazer rodas, né? De promover cine-debates e tal. E o Pedro está aí no Cariri, né, Pedro? Isso. Pois é. E hoje eu estou aqui em Recife. O Pedro está em Juazeiro, né? Isso, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, do lado do Crato. Terra do Patriciço. Isso aí. E já fiz umas oficinas, umas rodas por aí, já fiz aqui em Recife e em outros lugares também, né? No Rio Grande do Sul. E quando a gente foi ver o tema, né, conversando sobre que tema a gente poderia trazer para cá, aí seria bom talvez a gente começar por que esse tema de repente é relevante para a gente trazer. Bacana. Então, assim, começando por essas questões mesmo da atualidade, né? Está sendo um tema bastante em voga, tanto a questão do feminismo, quanto essa questão do ser homem, desse novo homem, né? Que surge. A gente ficou, eu e o Sandro antes, conversando um pouco sobre temas que poderiam ser importantes, relevantes para trazer agora nesse momento. E aí chegamos a essa conclusão, né? Falar sobre afetividade no meio masculino. Eu fiz biodança por 2 anos, né? Um grupo regular lá na UFPB. E aí eu pude entrar em contato com a afetividade que até então eu não conhecia. Porque a biodança é uma prática terapêutica que estimula o nosso desenvolvimento, o autoconhecimento, através da dança, através do toque, do abraço. Então, pude ter essa oportunidade de estar num grupo de biodança semanal
onde a gente podia dançar e se expressar dessa forma, né? Mais espontânea e voltada mais para o afeto. E eu confesso que era bem difícil no início, por não ser algo que a nossa sociedade cultiva, né? Parece que existe uma caixinha de ser homem e de ser mulher. E aí tem coisas que, se foge do que está nessa caixinha, você não é bem visto, né? Ou te olham torto. É como se dentro dessa caixa do homem tivesse ser forte, ser guerreiro, estar tá sempre disponível sexualmente, né? É o homem que tem várias mulheres, é o homem que não é sensível, né? Que é mais produtivo, que só trabalha e que é o provedor de tudo. E aí existem outras coisas por fora dessa caixa que a gente precisa ir desconstruindo ao longo da vida. Às vezes chama essa caixa da caixa do homem, né? Assim, que a gente. Mas quando a gente fala, talvez o termo seja desconhecidos, né? Por que a gente chama masculinidades e não simplesmente homem ou masculino? Por que a gente usa esse plural aí? Por que a gente usa o plural? Eu acredito que é pela própria questão da diversidade, né, de homens, e de que masculinidade e feminilidade são energias, né, como Jung fala do ânimos e do anima, né, são energias e um está dentro do outro. Se a gente observar o yin e o yang, né, é aquela polaridade, mas dentro do preto tem um ponto branco e dentro do branco tem um ponto preto. Eu não sei, na verdade, não sei se tem uma resposta. É mais uma reflexão. E também porque existe uma masculinidade considerada padrão, né? E às vezes tóxica que corresponde assim a ser homem significa corresponder a algum tipo de expectativa, assim, né? Então, que é essa caixa do homem que tu falou aí, né? Que muitas vezes essa masculinidade padrão é muitas vezes chamada de masculinidade tóxica, né? Sim. Porque ela se coloca como se fosse única, né? Como se fosse aquilo que todo homem deveria ser, né? Então, se você é sensível, tu não é homem, né? Se tu chora, tu não é lá muito homem. Se tu não é hétero, com certeza você não é homem, né? Então, assim, tem toda umas caixinhas que você tem que ticar ali, né? Para corresponder àquele tipo específico de masculinidade, né? E quando a gente fala em novas masculinidades, a gente está falando justamente disso, né? Da possibilidade de ser homem de diversas formas, assim. Né? E que Então, não é engessado, né? Que é flexível. Que hoje está assim, mas amanhã está diferente, e depois está diferente. exatamente, né? Para quem vem de um contexto budista, né? Ou conhece um pouco, né? Vai falar muito de impermanência, né? A única coisa que é permanente é a impermanência, né? A única coisa que não muda é a própria mudança, né? Esse eterno mudar, né? Então, assim, é perfeitamente possível, né? Isso. Então, tá tudo bem. Sendo que esse homem posso dizer assim, da antiga, né? Ainda está muito presente hoje, né? Então, e de uns anos para cá a gente vem percebendo uma, uma tendência meio conservadora, para não dizer retrógrada, né? Que às vezes isso ainda é mais reforçado. Tu sente isso assim no teu dia a dia, assim, de trabalho, de atendimento? Como é que tu percebe essa questão dessa masculinidade, assim, dessa necessidade às vezes de se corresponder a essa masculinidade padrão, assim? Sim.
é algo que ainda é muito presente, né? Os estereótipos que a gente vai convivendo, né? A gente precisa de um outro para ter uma referência. Então, essa referência de um outro, né? Desse pai que muitos tiveram e muitos não tiveram, né? Essa questão da paternidade, que aí é outro ponto também, que depois eu gostaria de comentar um pouco. Mas, assim, essa referência aprendeu com o pai dele, né? Que já tinha uma vivência talvez mais opressora. E aí é interessante perceber essa questão das opressões no meio masculino. E, quando você fala, eu lembrei de um momento que eu trabalhei no núcleo de diversidade e gênero aqui de Juazeiro, e a gente fez uma dinâmica com os adolescentes. E aí tinham perguntas, você tinha que dizer se concordava com aquele pensamento ou se discordava e por quê. E aí ele dizia assim, os homens de hoje estão menos machistas. E aí muitos diziam que, como assim o homem de hoje, né? Os homens de hoje. E aí eu fiquei pensando, eu me comparando com meu pai e eu me comparando com meu avô, né? Eu estou menos machista do que meu pai, que já estava menos machista do que meu avô, mas que eu ainda, por conta da estrutura, ainda me percebo machista. É interessante, né, de colocar isso. Mas acredito que com essa evolução, que é um processo que não é linear também, né, que a gente vai e volta e vai e avança e retrocede, esse processo ele traz mudanças, né? Então é possível perceber mudanças Sim. pequenas, mas que existem mudanças, né? Como você fala da impermanência, que tudo está se modificando. Uhum. E como é que é uma coisa que eu faço questão de trazer, né? Como é a questão LGBTQIA+, nessa questão das masculinidades e das afetividades, né? Porque uma das coisas que essa masculinidade padrão, tóxica, coloca é assim, a expressão da sensibilidade, assim, né? Então, que muitas vezes você não pode demonstrar ser mais sensível, que aí você já é discriminado por uma série de coisas por não estar correspondendo àquela expectativa padrão, né? Você não demonstra, você demonstrar sentimentos é algo negativo, a não ser que esse sentimento seja de raiva, né? Seja essas coisas entre aspas tipicamente masculinas, né? Agressividade, raiva, esse tipo de coisa, né? Mas quando a gente entra nesse campo aí das diversidades, que eu estou até com a bandeira aqui atrás, E eu vi. como é que isso se dá? Assim? Então, como essa questão LGBTQIA+, é muito ampla, né? E complexa, né? É um mundo dentro do mundo, digamos assim. Não existe até o meu ver, né? Na minha perspectiva, não tem uma resposta também, né? É muito amplo, mas a gente é um lidar todos os dias, aprendendo, né? Aprendendo a se colocar como homem, a não se colocar como homem, a se perceber também quando é que está sendo machista, quando não está sendo machista, quando está dificultando que uma mulher se expresse, por exemplo, né? E é muito, muito complexo essa questão. E também, assim, no próprio mundo gay, né, tem essa questão do ser mais masculino, heteronormativo, e do não ser tão masculino, de ser afeminado. É uma questão bem ampla, Sandra. E tem, dentro dessa sopa de letrinhas, ainda tem a questão dos homens trans, né? Sim. Que são homens que realmente tá longe, né, de corresponder a esse padrão aí
esse referencial de masculinidade, né? Porque são homens às vezes que menstruam, são homens às vezes que podem até gerar filhos assim, né? Sim. E que tem toda uma dinâmica, né, diferente. Claro que mesmo dentro dos homens trans tem muitas variações aí, né? E é interessante dizer assim que o gênero ele está na nossa cabeça, né? Tipo, independente se menstrua, se não menstrua, né? Como o outro se define, é como ele se define, né? Independente do que eu acho, do que o outro acha que ele se define ali. Embora seja ou como homem ou como mulher, o outro aqui sabe de si, né? A gente tem muito disso. Parece que precisa se entrar na caixinha, né? Entrar naquela caixinha para ser reconhecido como homem ou como mulher. E na verdade não precisa. Você pode ser afeminado e ser um homem trans e ser gay, ou ser hétero, ou ser bi, independente de como você se apresenta. É, às vezes é muito lembrado uma frase que eu acredito que seja da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se, né? Sim, Do mesmo jeito, torna-se, né? Essa questão de gênero é um construto social, né? É uma construção social, né? Você aprende a ser homem, você aprende a ser mulher, você para pessoas que se identificam como não binárias ou gênero fluido, né? Elas transitam entre os dois, né? Em alguma coisa que não é bem lá nem cá, mas transitam ali de alguma forma. E, e tem o caso das pessoas trans que não, o gênero dela, como ela se identifica, não corresponde ao gênero a qual foi atribuído no nascimento, né? sim. Então, e às vezes eu tive numa roda de conversa não muito tempo atrás, eu acho que a anterior a gente trouxe Nossa, uma pastora trans que se entendeu como mulher com mais de 40 anos, eu acho, de idade, sim. Então, e que e que foi como aconteceu com ela, né? Não tem uma norma, né? Não tem uma hora exata assim. Ela foi se entendendo ao longo do tempo e e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, mas isso pode acontecer antes, essa identificação, né? sim. Que, que provoca esse transicionamento, né? Digamos. E tá tudo bem, assim, né? E se a gente for investigar, existe uma história, né? Por trás desse tempo todo, ela não se reconhecer ou não se dizer ainda mulher, né? Precisou chegar aos 40 para ali conseguir, digamos que, estar tá mais convicta, né? Para assumir essa identidade. Pois é, no caso dela, começou como uma brincadeira meio sexual de crossdresser, tá? Uma coisa assim. E aquilo ali ela foi vendo que ficava mais à vontade nessa fantasia do que nessa persona de homem do dia a dia. E aí, no caso dela, se deu dessa forma, né? Mas cada caso é um caso, né? E, e nesse sentido, eu fico imaginando como é para cada um, né? Porque no meu caso, eu não sou um homem trans, né? Eu sou um homem cis e sou um homem cis, hétero, enfim. E então, mas para mim, eu sentia que eu não encaixava direito, justamente por conta dessa questão da sensibilidade, assim, né? Eu sempre fui alguém que gostou de escrever poesia, que não encaixava muito bem nesse estereótipo padrão, assim, mais agressivo e tudo, né? Então,
Eu até cheguei a fazer arte marcial, mas eu não curtia ficar brigando, ficar lutando, assim, sabe? Eu gostava de fazer arte marcial, mas a disputa, a competição em si, para mim, nunca fez muito sentido, né? E esses valores são muito atribuídos a essa correspondência da masculinidade em si, né? Dessa masculinidade padrão, dessa caixa, né? Que querem colocar todo mundo dentro, assim, né? Como é que tu vê hoje em dia esse debate dessas novas masculinidades, né? Vez ou outra a gente vê um grupo se formando aqui, outro acolá, né? Saiu um documentário muito bom, né? Chamado O Silêncio dos Homens, né? Que trata muito sobre essas questões, né? Mas como é que tu vê esse movimento das novas masculinidades, né? Acontecendo? O documentário eu assisti e realmente assim é muito legal, né? Muito show a produção, porque eles foram em vários lugares do Brasil e entrevistaram diversos homens, né? Diversos tipos de homens e achei bem rico mesmo. Eu vejo assim que foi uma revolução, digamos, né? Que precisava iniciar esse movimento de homens fazendo grupos, se reunindo, né? Debatendo sobre questões que são pertinentes ao universo masculino. E assim, as mulheres elas parecem que são bem mais organizadas, né? Nesse sentido, já tem um tempo que existem grupos de mulheres, mas que era realmente preciso também homens partirem para a construção de grupos. Essa reunião acho realmente muito válido. Assim, eu não tive a oportunidade ainda de ir, mas tenho vontade de conhecer mais de perto. E quando você Você coloca. conhece? Conheço, já fiz, já promovi uns grupos, né? Online, né? Por conta da pandemia. Já comecei e estou pensando agora retomar isso, né? Retomar os grupos, tanto presenciais, com distanciamento, máscara, essas coisas, mas também seguir com presencial, né? É, e essa questão das mulheres estarem bem mais na frente, né, na discussão das feminilidades, né? Os movimentos feministas, né, elas já estão, eu não sou um especialista nisso, né, mas já ouvi dizer que está na quarta ou quinta onda aí do feminismo, né? Masculinidade seria mais ou menos o lado dos homens, né? Do feminismo, assim, né? E a gente tá dando as marolinhas, né? Tá dando a primeira onda agora, né? Das masculinidades. Eu achei interessante que lá no você ia falar? Não, não. Lá no documentário ele fala assim de que existem várias vertentes de grupos de homens, né? Um com foco mais político, outro com mais voltado para a espiritualidade, aí uns que falam mais de sexualidade. Eu achei bem interessante também essa questão de ter vários tipos de grupos, né? Uns mais voltados para homens pretos especificamente, né? Também, Outros para homens trans, né? Então, uns mais, enfim, e tem que ter de todo tipo, né? Porque eu acho que esse tema realmente tem que ser melhor explorado, assim, né? A gente está começando agora, então tem muito, quando a gente vê o tamanho do prejuízo, né, que o machismo e o patriarcado causa para homens, mulheres e demais, né? E todos aqueles que não se enquadram nesse estereótipo de homem e mulher, né? A gente vê que o trabalho tem que realmente amadurecer e se expandir, né? é verdade. E agora sim, essa questão do grupo também chegar um momento de dele ser diverso e trazer também mulheres, né, para esse movimento. Assim,
no sentido de ouvindo, o homem também abrindo esse espaço para ouvir a mulher ali no grupo, que a gente vai aprender mais sobre empatia, né? Aprender mais sobre outros valores que a gente não tem tanta, não aprendeu tanto, digamos. E eu convido também, né, os homens que estão nos ouvindo, nos vendo aí, né, que também se animam, né, se animem tanto a criar, né, se você não tem acesso a um grupo aí de masculinidades, a criar. Se você for lá no site do Papo de Homem, tem lá dicas de como você começar um grupo desses, né, e também de você participar de grupos feministas, assim, né? Porque eu me lembro no sentido de estar com as mulheres, assim, também, né? Fortalecendo o movimento delas e estando junto, assim, né? Uma das coisas que eu sempre coloquei é que não dá para acabar com o machismo, com o patriarcado, se os homens não estiverem juntos, né? Trabalhando por isso. Da mesma forma que não dá para acabar com o racismo se a pessoas brancas não estiverem envolvidos na luta antirracista, né? Então, não tem como. Não tem como, porque o principal agente na violência contra as mulheres, na propagação e disseminação do machismo, do patriarcado, são os homens. E do racismo são as pessoas brancas. Então, se elas não se envolvem, vai ficar difícil virar esse jogo aí, né? Verdade. Bem colocado. Você pode falar um pouco mais sobre essa experiência do grupo com homens? Você, no caso, estava coordenador do grupo, facilitador. Tava puxando. Uhum. E ele tinha um viés mais político, mais como? Olha, tinha um viés bem aberto, na verdade, e puxando muito para trazer temas importantes, assim, um espaço aberto para diálogo, para conversar sobre essa questão das masculinidades, da relação com o feminino, né, com as mulheres, com o feminino dentro de si, com as mulheres, e de outra forma, de uma forma geral, né, e da nossa relação entre nós também, né. Então isso variava muito do dia, assim, né. Aí esse grupo, Sandro, ele tinha assim, início, meio e fim, era tipo 8 encontros, 12 encontros, ou como é que era? E se era gratuito, como é que era isso? Ele era online, né, com contribuição livre, né, e ele não tinha uma programação específica, assim, de quantidade de encontros específicos, né, mas tinha uma forma de acontecer, assim, né, e eu percebi, o primeiro encontro foi bastante, assim, impactante até, porque quando você faz um grupo desse, você imagina que as pessoas elas estão mais abertas, assim, né, para a questão da masculinidade e tudo. Então, assim, no primeiro encontro foi engraçado que já foi num contexto de pandemia, né, no início. Então, eu me surpreendi com pessoas, assim, uma pessoa especificamente mais velha, assim, trazendo uma fala muito machista, assim, muito machista, remontando coisas do Arco da Velha, assim, né? Como se a coisa começou a dar errado quando o homem deixou de ser caçador e a mulher, sabe? Eita. Remontando a agricultura, início da agricultura. Ai, Ave Maria. Então, assim, mas é interessante, né? É interessante porque a gente precisa abrir diálogo e conversar para desconstruir determinadas ideias, às vezes, que estão meio equivocadas, assim, né? E mostrar que a construção dessas novas masculinidades não está simplesmente acontecendo para se adaptar a esse movimento das mulheres, né?
eu acho que a grande virada de chave, assim, que eu acho que pode fazer uma diferença para os homens, é mostrar para os homens que o machismo e o patriarcado afetam os próprios homens, assim, né? E prejudica eles mesmos, né? Não é... Inclusive, o documentário fala isso, né? O Isso. quanto o machismo é prejudicial para os homens, né? Ele tem que estar ali, ele não pode sentir, né? Aqueles que só recebem pancada, né? Uhum. E é muito esse o silêncio dos homens, né? No sentido de estar muito preso no falar de suas dores, falar de seus sofrimentos, né? De demonstrar isso, né? De buscar apoio. Então, por isso que quando mais novo é normal, assim, uma certa camaradagem, amizade entre os homens e tal, mas aí a, quando a pessoa vai ficando mais velha, isso vai ficando mais distanciado, né? Então a amizade ela se dá muito de uma forma dessa broderagem, né? Típica da broderagem, digamos assim. Mas aí para você mostrar o seu sentimento, aquilo que você realmente tá sentindo, tá pensando, tá achando, às vezes tu fica muito limitado. Então, assim, quando você demonstra um sentimento, né? Você normalmente tá bêbado, né? Você vai se drogar, você vai beber para poder qualquer coisa botar desculpa na droga, na bebida, tal, né? Se mostrar afetuoso, né? Às vezes tem que ter uma mediação alcoólica, assim, né? Faz muito sentido, O, é real. e não à toa o número de suicídios entre homens é maior É maior. do que o das mulheres, assim, né? Porque no caso das mulheres a gente vê que esse tipo de coisa não acontece da mesma forma, né? Então existe uma permissão de se compartilhar sentimentos, afetos, né? De uma forma que ao homem não é muito permitido, assim, né? Verdade. E aí é isso, o homem fica muito na defesa, né? É muito na defesa. E eu percebo isso também com alguns clientes, né? De que é uma armadura, é uma barreira, né? Eu não posso me mostrar sensível, que eu estou precisando de afeto, eu tenho que estar sempre forte, estar sempre bem, porque é o que vou prover, né? Então, assim, não posso ser fracassado. E parece que demonstrar fragilidade já está ligado ao fracasso. Exatamente. E, mas tu, na tua prática clínica mesmo, como psicólogo, tu se vê atendendo mais homens, mais mulheres? Como é que é essa questão de, no teu dia a dia, assim, profissional, você vê, né? Porque às vezes, para o homem, é muito como tem essa questão da virilidade, né, de você não demonstrar qualquer tipo de fragilidade. Então, assim, existe um costume muito negativo, né, de homem não procurar ir ao médico. Não estou nem falando de psicólogo, estou falando médico mesmo. E, e aí eu imagino como é que deva ser, assim, no teu contexto, né, mais assim, pelo Cariri, que eu acredito que não deva ser muito diferente de um contexto mais de capital, assim. Como é que isso se dá? Como é que tu percebe isso no teu dia a dia de prática, assim? Entendi. No início, a procura era muito mais por homens gays procurando terapia. E depois de um tempo, aí começou a vir mulheres e atualmente homens têm aparecido também. Tem sido mais recorrente hoje em dia, né? 2021, acho que essa questão da pandemia pode também ter afetado essa busca, né? De lidar melhor com os sentimentos, com as emoções. E Tem tu percebido atende, isso?
Tu atende mais pelo SUS ou pelo ou Não, particular é também? particular. Particular. E tu percebe que essa questão da pandemia pode ter influenciado o aparecimento de homens, no caso, homens não gays, né? Pelo que eu entendi no início, era mais homens Isso, gays, né? isso. A pandemia pode ter influenciado o surgimento de homens não gays também chegando no consultório por. E se isso se deu mesmo, como tu está falando, tu percebe que foi mais por conta de quê? O que é que motivou, assim, além da pandemia, né? Qual foi as principais razões, queixas que chegam, assim, né? Assim, como cada caso é um caso, né? Tipo, falar muito de especificidade, mas o que eu percebo é que tem essa questão muito forte, né, da barreira mesmo de demonstrar afeto. E eu acredito que a pandemia pode ter contribuído no sentido de que, tipo, os homens estão mais em casa, né? Assim, o trabalho se modificou também com essa questão do home office. E aí, devido a esse contato muito em casa, muito com a família, pode ter havido essa percepção mais ampliada de que não estava fluindo bem a relação em casa. E tu falou no início essa questão da tua relação da biodança com as afetividades, né? Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso aí? Como é Sim. que foi essas experiências? Então, eu fui uma pessoa assim, tive muita dificuldade para abraçar. E aí a biodança, ela apareceu assim, como, um, como uma prática realmente assim, muito revolucionária, né? Porque eu fiquei, caramba, tipo, abraçar um desconhecido, né? Num grupo, alguém que você não tem esse hábito ali, não tem essa convivência. E aí, isso é tão interessante porque me fez despertar para a afetividade com os conhecidos, com os familiares, né? No grupo, a gente troca tanta afetividade que isso vai transpassando para as relações que a gente tem fora daquele lugar. E aí é interessante também, eu lembro na biodança tem muitos exercícios de caminhar, né? Caminhar de dupla, e aí o facilitador fala, vamos trocar de dupla, a gente pega outra pessoa, vai trocar a dupla. E aí de andar com homens, caminhar segurando na mão de homens, né? E é uma prática que gera estranhamento na maioria dos homens, né? E das pessoas também, no geral, né? Mas que lá a gente tem esse hábito, sabe? De se abrir para o outro enquanto ser humano, enquanto ser vivente que está com a gente ali naquele momento. Então, isso não diminui a minha masculinidade, a masculinidade do outro. É interessante. É interessante ver essa utilização de práticas mais menos ortodoxas, né? Mais Sim, terapêuticas, integrativas, digamos assim, né? Para trabalhar essa temática, né? Então, como a gente já citou aí, você que está nos vendo, está nos ouvindo, assista o Silêncio dos Homens e lá você vai ver também vários grupos que fazem uso dessas práticas, né? Mostra até um encontro de homens que eles estão fazendo dinâmicas e tal, dinâmicas, não sei bem se no que mostra ali é biodança, se é bioenergética, o que é que está acontecendo ali, mas são dinâmicas que vão mexer com o corpo, assim, né, para ativar essas possibilidades, digamos assim, né? verdade. Eu lembrei que lá no vídeo, no documentário, tem um exercício que é uma roda de homens, e, aliás, de homens, mas eu não sei se tem uma mulher ou outra. Agora eu tô. E aí eles têm que beijar o rosto, né? Um do outro. E assim, gera uma tensão, né? Logo ali naquele início, eles ficam sabendo que tem que
fazer esse movimento de cumprimentar o outro com um beijo, e é uma surpresa negativa para muitos, né? Uhum. Eu me lembro que teve uma parte, se eu não me engano, acho que isso foi feito até aqui em Pernambuco, no Centro Sabiá, eu acho, se não me engano. Que a pessoa que dá o depoimento, né, que é o facilitador dessa homenageado no filme, porque foi assassinado, né? Cortou um pouquinho. Não estou dizendo que, se eu não estou enganado, se a memória não me falha, isso aconteceu aqui, eu acho que no Centro Sabiá, em Pernambuco, e quem relata é o facilitador dessa roda, é alguém que no final ele é até homenageado, né, no filme, porque ele foi assassinado. Ele era um ativista LGBT também. Mas enfim. E eu me lembro de ter um depoimento de uma pessoa de um dos participantes dessa roda aí, dessa dinâmica do beijo, que ele se emociona muito, né? Nessa dinâmica, porque ele sempre gostou muito do pai, mas nunca teve afeto, assim, né? Por parte do pai, né? E ele sempre quis receber um beijo do próprio pai, né? E ali ele queria dar um beijo no pai, queria receber um beijo do pai, né? E ele nunca tinha recebido, o pai dele tinha falecido, ele nunca tinha dado nem recebido, né? Então, e aquilo ali emocionou muito, né? E É muito aí profundo, né? é muito profundo. É muito profundo porque isso demonstra, às vezes, o quanto a gente cria um ambiente extremamente árido, né? Extremamente prejudicial mesmo, né, ao desenvolvimento das nossas emoções, das nossas afetividades e o quanto isso implica, né, na vida, porque isso gera impactos, isso gera desdobramentos, né, na Perfeito. vida da pessoa, né. Você falou isso e eu lembrei também logo no início, né? 15 segundos, 30 segundos primeiro do filme. É um senhor, um adulto, meio adulto, né? Acho que ele já tem uns 40 e pouco. E aí ele comenta que o pai dele sempre batia muito nele, nos irmãos. E aí ele mandava o irmão pegar um chicotinho lá da natureza para o que bagunçar, o que fizer algo errado, o irmão vai dar o chicotinho para o pai bater no filho, né? E ele foi criado nisso, nesse universo, o pai agricultor, né? No sertão. E aí ele foi criado nesse universo bem do homem que bate, né? Muito, que é a forma que tinha de educar, várias aspas. E ele disse que isso mudou quando ele descobriu que a esposa estava grávida, que ele não queria passar o que o pai fez com ele para o filho dele que ia nascer, né? Eu achei bem profundo também esse depoimento. É. E essa questão da discussão das masculinidades, ela também implica. Eu já participei de um grupo que a gente estudou livros, né? Um livro específico assim, falando sobre essa questão da masculinidade. Eu acho que está muito também da pacificação por parte dos homens com o seu próprio feminino, né? Conectando um pouco com o que tu trouxe do Yin, do Yang, das energias, né? Dentro do Yin está o novo Yang, dentro do Yang está o novo Yin, né? É o Tao, né? O símbolo do Tao. Então, vai muito por aí também, né? Sim. Eu lembrei de outro episódio lá do documentário, que é um rapaz que ele participa de um grupo
no fórum, ele foi agredido, ou ele agrediu a companheira, e aí ele começa a participar de umas reuniões no fórum, e a reunião eram 4 encontros, 8 encontros, né? E ele também fez serviço comunitário para diminuir a pena, algo do tipo, e ele também tinha que participar desses grupos. E aí, depois que acabou o grupo, ele sentiu falta dos diálogos que iam surgindo, né, naquele grupo, que falava sobre gênero, sobre violência doméstica, né, violência contra a mulher. E aí ele foi sentindo falta e ele pediu para voltar. Falou com a advogada e, e ele voltou para esse grupo. Então, assim, como é interessante esses desdobramentos, né? A gente falando da questão das mulheres estarem mais organizadas, dos homens precisarem se organizar para conversar sobre essas questões, né? Sim. Pertinentes, e dele ter tido um sentido naquele grupo. Uhum. Quando foi aberto para ele falar da dor dele, né? E dele saber por que é que ele estava ali, né? Por que é que a violência acontece, entendeu os desdobramentos disso, fez sentido para ele e ele pediu para voltar. São grupos reflexivos para homens, né? Em casos de violência doméstica, né? Violência contra a mulher, né? Sim. Então, isso no Brasil, em várias cidades, vem surgindo como uma forma de evitar que os homens tornem, né, a cometer os episódios de violência, né? E esses grupos têm sido muito bem sucedidos na diminuição da reincidência, né? Do homem agressor voltar a agredir, né? Uhum. Então isso é muito importante, assim, que esses grupos se espalhem, né? Tanto as rodas de homens que voluntariamente estão se formando por aí, como esses grupos reflexivos para homens também, né? Associados aos fóruns, né? É verdade, Sandra. Assim, algo interessante também de falar é das escolas, né? Porque lá no documentário fala de uma escola que ela tinha grupo de meninas e daí surgiu o grupo de meninos, né? E eles tinham momentos para falar sobre questões pertinentes à adolescência, né? À sexualidade, a temas referentes à virgindade, enfim, sexualidade. Eu acho que isso poderia ser uma prática multiplicadora em outros lugares, né? Uhum. Porque a escola está formando, né? E quem é que formação a gente quer dar, né? Para o futuro, para Uhum. os futuros homens e futuras mulheres. E isso é formar pessoas melhores, né? Isso num tempo onde se fala de ideologia de gênero, né? Pois É, 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 é importante que se diga que não existe ideologia de gênero, né? Isso é um termo criado para que não se faça discussões sobre masculinidades, sobre feminismo, que não se faça ações dentro das escolas que vão implicar na diminuição da violência contra a mulher, né? Nos casos por de exemplo. estupro, Uhum. né? Nos casos de gravidez na adolescência. Então, conversar sobre esses temas ajudam meninos e meninas, menines, sei lá, para que esse tipo de situação de violência, de abuso, de gravidez na adolescência indesejada, que esse tipo de coisa não ocorra. Então, Exato. e nada tem a ver com ideologia de gênero. Ideologia de gênero é, uma, é um termo, é uma expressão que foi criada para combater esse tipo de iniciativas, né? Por pessoas que não querem que esses temas sejam discutidos no ambiente escolar, né? É verdade.
eu vejo até assim, como não querer informar, né? É como se tivesse pessoas que não quisessem informar, nem conhecem, né? E não querem se informar sobre a existência de pessoas de diversidade, na verdade, né? É. E E aí, aí, se assim, tu. além da violência contra a mulher que você falou, a violência contra as mulheres trans, por exemplo, né? Que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? E é muito contraditório porque é o país que mais assiste vídeos pornô trans, É, né? que mostra o quão falsa moralista é a nossa sociedade, né? Porque mata, mas ao mesmo tempo consome, né? Esse, esse tipo de material, né? Mata as pessoas trans, travestis, e ao mesmo tempo consome o conteúdo com pessoas trans e travestis, né? É assim, Então tem um desejo, mas tem uma pulsão de morte, de assassinato ao mesmo tempo, né? Que talvez seja muito fruto. Aí o psicólogo da vez aqui, ó, você disse se isso tem sentido ou não, se eu estou só viajando, de que se a pessoa não assume direito seus próprios desejos, ela vai querer reprimir isso em si e nos outros, né? sim. Então ela tem tesão, tem vontade, mas como existe uma, uma pressão social tão forte, né, Uma contra, proibição, né? aí a pessoa desemboca na violência, assim. Porque se É, a pessoa não gosta, a pessoa não é obrigada a consumir, a pessoa não é obrigada a conviver, assim, né? Quer dizer, ninguém hétero que de repente não goste de um ambiente LGBT é obrigado a ir num bar LGBT, numa boate LGBT, se não quiser. Ninguém é obrigado a assistir RuPaul Drag Race, ninguém. Mas tu seria obrigado a respeitar, né? sim. Aí passa desse ponto, né? Porque aí a pessoa passa a implicar no desenrolar da existência do outro. Assim, ele não aceita e ele também não quer que o outro se expresse, viva, né? Tem acesso à educação, tem acesso ao casamento, né? A coisas básicas, assim, né? Verdade. Então, mas isso tem a ver com essa negação do próprio desejo, essa violência, né, que é percebida no Brasil contra trans travestis? É o que Jung chama da sombra, né? Ele fala que a gente reprime aspectos nossos e vê projetados no outro. Então, foi muito disso que você comentou aí. A pessoa, sim, eu me incomodo, mas ao mesmo tempo eu tenho esse desejo em mim reprimido. Uhum. Faz sentido. Pois é, e aí quando a gente percebe essa nossa sociedade tão atualmente, né, com o desgoverno, né, que a gente tem, tão combativa assim, né, as questões da diversidade, né, de gênero, diversidade de tudo, racial, né? Assim, outra coisa Então, que eu ia comentar é sobre a questão do gênero que você falou, porque na época do núcleo a gente ia nas escolas, né? Ia em postos de saúde para conversar com as pessoas que estavam lá, os profissionais, e também nos CRAs. E era muito forte isso, a gente dizer, ensinar sobre gênero não é ensinar o seu filho, a sua filha a ser gay, a ser lésbica, travesti, trans, pan, né? É ensinar sobre respeito, é ensinar que existem essas pessoas e que elas são pessoas e estão na nossa sociedade, né? Estão na política, estão na escola, estão no fórum, estão nos hospitais, né? E estão na sociedade. tu falou na época do núcleo, eu acho que tu não falou do núcleo. Falei um pouco que eu tinha atuado no núcleo de diversidade e gênero aqui de Juazeiro. Sim, que foi quando a gente se conheceu, inclusive, né? Foi, sim, Pronto, 2018.
né, que eu fui lá participar de uma reunião, acho, do conselho, né, LGBTQI a mais, que eu estava, na época, fazendo um curso de reiki e estava oferecendo vagas, né, para pessoas trans, travestis e LGBTQI a mais, de uma forma geral também. E é isso, eu acho que essa questão das afetividades e masculinidades tem sim, então, né? Um diálogo possível, não só possível, como necessário, né? Total. Total. E estamos aqui para isso, né? Para tornar possível. Acredito que essa iniciativa do grupo de homens é muito importante e, assim, é imprescindível que o facilitador do grupo ele esteja aberto a essas questões, né? Tenha um entendimento sobre a diversidade, sobre a pluralidade, sobre diversos tipos de homens, né? Diversos tipos de ser e existir na sociedade. É. E no caso da comunidade Rio Zen, Brasil, ela já nasceu com esse pé na diversidade mesmo, né? Então a gente é associado a Rainbow Sangha, né? A comunidade é uma comunidade budista que congrega várias comunidades, vários centros, né? Que trabalham com essa abertura para a diversidade, né? Budismo LGBTQIA+, né? Então a gente já nasce associado com a Rainbow Sangha, não só com os MC Makers, né? Que é a nossa principal conexão, principalmente em nível internacional, e que pega muito essa questão do budismo socialmente engajado, né? Então, e é por isso que a gente, vez ou outra, traz essas temáticas aqui. Eu sempre procuro ter uma bandeira assim, LGBTQ mostrando a bandeira da diversidade, né? Mostrando essa conexão com as diversidades de uma forma geral, né? Não só especificamente com a diversidade sexual de gênero, né? Que é mais conhecida assim, né? Mas mostrando essa abertura, assim, né? Porque tem muita gente já para falar contra, né? Tem muita gente para bater, né? Então acho que quem é aberto, quem é favorável, que se pronuncie também, né? Que mostre a cara, que diga, ó, estamos aqui, a gente existe também, né? É um lugar seguro, né? Para quem quiser chegar, né? E quem chegar vai saber que você pode chegar aqui, pode encontrar de tudo também, porque é essa a ideia, né? A gente gosta e quer isso. Sim. A valorização da riqueza, né? De pessoas, cultural, muito bacana, muito importante. E como eu gosto sempre de lembrar, né? Quando a gente pensa em riqueza e equilíbrio, a gente pensa numa floresta amazônica, né? Com todo o tamanho, todo tipo de planta, de flor, de animal, né? A gente não pensa numa plantação de soja transgênica, né? Que é tudo igualzinho, assim, né? E a plantação de soja transgênica é mais sujeita ao colapso também, né? Então, a diversidade é fundamental para a gente, enquanto espécie, persistir, né? Para a gente poder ter uma vivência mais equilibrada e longeva, né? Se a gente quiser botar todo mundo no mesmo padrão, querer que todo mundo seja igual, isso vai nos enfraquecer, isso não vai nos fortalecer enquanto sociedade, né? É verdade. Pois é, Pedro. Então acho que a gente já está chegando aqui na uma hora de conversa. Eu queria que tu ficasse livre aí para dar os teus recados finais, dar a tua dica de livro, de qualquer coisa que você queira indicar e dizer também como é que o povo te acha. E fique à vontade aí, meu caro. Pronto, tranquilo. Um livro que eu gosto bastante, li recente,
foi Um Jeito de Ser, de Carl Rogers, né, que é o teórico que eu sigo a linha na vida e na clínica. Um Jeito de Ser é um livro muito, muito rico, assim, ele é fininho, mas o conteúdo dele é realmente muito interessante e, assim, vem muito a agregar, né, com essa questão que a gente falou sobre respeitar o outro, né, a sua individualidade, sua subjetividade, e aí o livro tem esse título, Um Jeito de Ser. Outro é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, eu indico. É um livro, assim, que ele me modifica toda vez que eu leio, porque ele dá outras formas da gente ser no mundo, da gente se colocar, da gente se comunicar, né? Entendendo que comunicação não é só a verbal. O documentário achei, assim, muito interessante e indico novamente. Silêncio dos Homens, tem no YouTube, gratuito, né? É 1 hora de documentário, assim, não é tão longo e dá super para ver com a família. Eu assisti com a família, com meu pai, com meu irmão, e indico a vocês. E gratidão aí pelo espaço. E como é que o povo te acha, Pedro? Sim. Eu estou lá no Instagram, é o @psi.pedroalencar, certo? É só ir lá, qualquer coisa mandar um direct. E lá também tem o link com meu WhatsApp. Fiquem à vontade para a gente conversar. Maravilha. E você que nos acompanhou aí hoje, lembrando que o programa está na estreia, né? Em modo estreia, mas você pode deixar as suas perguntas, seus comentários aqui embaixo, né, nos comentários do YouTube, que se você deixar entre hoje e domingo, eu repasso suas perguntas aí para o Pedro, e quando a gente lançar a versão podcast, vai estar lá junto também, tá? Então pode ficar à vontade para deixar suas perguntas e comentários aí nos comentários do YouTube ou no chat ao vivo, mas de preferência nos comentários, tá? Então dá a sua curtida, dá a sua compartilhada, manda esse programa para outras pessoas que você acha que pode se beneficiar. Segue a gente aí nas redes sociais, no @Rios em Brasil, a gente está assim em todo canto, Instagram, Facebook, Twitter, a gente usa mais Instagram. E visite nosso site, né, riosembrasil.org, assina lá a nossa newsletter, né, para receber o informativo mensal, que a gente vai começar a mandar para as pessoas. Segue a gente aqui no próprio YouTube, né? Acompanha, se inscreve no canal aí, dá o seu like, dá o seu joinha. E é isso. Então vamos colocar aqui a nossa vinheta de encerramento. E eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, seja no YouTube, seja no Spotify ou em outro agregador de conteúdo aí. E quero agradecer mais uma vez o Pedro pela presença, pela participação. E esteja convidado para voltar outras vezes para falar sobre outros temas que você sentiu vontade de falar com a gente. Você só é trazer, a gente organiza essas rodas aí, viu? Estou aberto, com certeza. Vamos sim. Tá, João? Então, gratidão e até a próxima vinhetinha de encerramento aqui. Então, tchau, tchau. Tchau. Gratidão pela sua presença. Verifique se você já se inscreveu em nosso canal, deixe um joinha e compartilhe para ajudar na divulgação. E se você puder e quiser praticar generosidade com alegria no coração, apoiando a continuidade desta iniciativa e o surgimento de novas, considere fazer um Pix para comunidade-riozen@gmail.com ou conheça outras formas de apoio em www.riosembrasil.org/apoie.